Bom saber que a gente trabalha em áreas muito similares. Eu não conhecia o teu trabalho, a tua pesquisa. Eu fiz doutorado em design na PUC do Rio de Janeiro, e não havia essa área específica, né, de design de superfície, mas o meu projeto de doutorado, eu trabalhei nessa linha, né, da sustentabilidade na moda, e também trouxe o viés do veganismo, e da visão biocêntrica. Na verdade, eu procurei juntar esses conceitos, né, porque eles, academicamente, eles estão, né, separados dentro do biocentrismo. Eu não vi praticamente nos estudos que eu fiz, né, na universidade, aqui com a professora Sônia Felipe, não se fala em veganismo. E no veganismo também, ao mesmo tempo, não consegui encontrar leituras sobre a questão do biocentrismo. Então, tratei disso na minha pesquisa de doutorado, entrevistando pessoas formadoras de opinião que são veganas no Brasil, digamos assim. Eu tive que fazer um recorte, né, de 10 pessoas no evento que teve em 2009, na PUC do Rio de Janeiro, que foi o primeiro Congresso Internacional Vegano, e essas pessoas foram palestrantes. Então, foi muito interessante, porque eu tentei conhecer o modo de consumo do vestuário dessas 10 pessoas, né? Então, como elas lidavam com o vestuário. E foi uma pesquisa muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que o vegano ele tá preocupado com a alimentação, mas na verdade é algo muito maior, né? É toda uma visão de mundo diferente, né? Como eu falei no início, quando eu me apresentei, né? Qual é o nosso impacto no mundo, né? E a gente precisa consumir para viver, né? Então, o consumo, ele faz parte, a gente não vai deixar de consumir. O ser humano, ele é um consumidor, mas ele não precisa ser consumista. Então, eu acho que essa grande diferença, né? E ver como produzir, digamos, na nossa área, né, têxtil, produtos que impactem menos na natureza, no meio ambiente. Então, o design de superfície, né, hoje a gente está vendo muitos novos materiais sendo produzidos, né, justamente com isso, né, tentando reaproveitar o que muitas vezes sobra de alimentos, né, como o bagaço de cana, o abacaxi, e tantas outras, né, bananeira, né, são alimentos que a gente consome, e que, ao mesmo tempo, a gente pode utilizar essas sobras para o têxtil, não? E, ao mesmo tempo, esses materiais, eles são veganos, né, porque a gente não está tirando a pele de um animal, a gente não está explorando, né, então existe a viabilidade de desenvolver materiais têxteis, e não só, né, para vestuário, mas também para todo o têxtil que é utilizado no mobiliário, em outras áreas também, né, do design. Então, esse tem sido o meu desafio como professora também de design de superfície, como o trabalho que você desenvolve, mas na UDESC, e felizmente a gente está vendo, né, avanços, né, nesse setor, né, de novos materiais. E quanto aos materiais que existem, né, é preciso ter um olhar sobre esses materiais e ver o ciclo de vida desse material, né, de onde ele vem, né, como é que o pós-uso, né, então é todo um ciclo, né, que muitas vezes o consumidor, ele não se dá conta, né, ele veste uma roupa, ele descarta uma roupa, e muitas vezes ele não sabe sequer como ele deve descartar, né? Então, são coisas muito simples, né, que se o consumidor sabe, ele pode consumir diferente, né? Ele pode utilizar o material têxtil diferente, ele pode dar um ciclo de vida mais longo, né? Então, um produto de vestuário, ele pode ser utilizado em outras áreas de decoração, ou retornar para o vestuário com uma reciclagem, ou com um upcycling, né, que é transformar a peça em outra, né, nem sair do vestuário. Então, tem várias maneiras, assim, que a gente está pesquisando junto com os alunos, na extensão, na pesquisa, e eu queria saber como é que se dá isso um pouco na universidade de vocês, né, você falou de Caxias do Sul, eu morei em Caxias do Sul. Ah, que legal!
Morei de 92 até 96 em Caxias do Sul, foram 4 anos. Eu conheci alguns professores que provavelmente são seus colegas, a Adriana, né, a Lupe, enfim, alguns uns professores. Então, depois eu não tive mais muita ligação com Caxias do Sul, mas eu sei que vocês têm trabalho, eu tenho visto nos congressos, né? E essa área têxtil me interessa muito, né, de superfície, de criação de materiais, porque eu acho que a tecnologia hoje existe e ela precisa ser a favor, né, da sustentabilidade, nós precisamos usar a tecnologia, né, e também em relação à questão do veganismo, né, a gente sabe que já existem relatórios desde 2010, né, da ONU falando que não é possível a humanidade conseguir produzindo animais para o consumo humano, né, seja para alimentação, seja para outras áreas, e hoje a gente está vendo isso agora, né, com a questão da Amazônia, do Pantanal, né, que muitas dessas queimadas e dessas derrubadas, elas estão acontecendo para a produção de animais, para o consumo humano, e também para a produção de alimentos que não vão para os humanos, mas sim para os animais, né? Então, assim, a gente tem essa realidade no Brasil muito forte, né? E eu sempre, há muitos anos, penso que o Brasil, ele poderia ser tão forte na questão do design para sustentabilidade, porque é um país tão rico de natureza, de recursos naturais, e é uma pena que a gente não está vendo isso acontecer, né? Então, eu gostaria muito de gerar sementes através dos alunos, dos consumidores, para que realmente o Brasil pudesse se tornar um país mais ligado à sustentabilidade, aproveitar toda essa natureza que a gente tem e principalmente manter, né, manter isso. Isso é totalmente possível, né? Então a gente entra em várias questões, né, para que isso aconteça. Então, queria ouvir um pouquinho da tua trajetória. Bastante amplo, né, Neide? Tu comentando, eu já consegui, a gente já começa a fazer uma teia. Sim. Não tem como a gente pensar no têxtil vegano de forma isolada, né? Meu ponto de vista, não dá para a gente pensar só de forma radical, simplesmente retirar os materiais de origem animal, sem pensar nas consequências que isso vai ter no meio ambiente. A gente sabe que, por exemplo, não falando especificamente do têxtil, mas se a gente pegar o caso do couro, né? O couro, substitutos do couro que são sintéticos, eles têm tanto impacto quanto o próprio couro, né? Não falando em questões de tratamento em relação ao animal, mas eu digo em relação a impactos no meio ambiente, tanto em relação à produção desses substratos, quanto em relação ao descarte final desse material. Então, como tu mencionou, eu acredito que a gente precise pensar de uma forma de todo o ciclo do produto. Né? A gente pensar, sim, na matéria-prima, a gente pensar no uso desse material pelo consumidor. Se a gente for pensar, no caso, nos materiais hoje que são de origem animal, são materiais nobres, como, por exemplo, térmicas muito boas, têm características de respirabilidade, e que a gente, com dificuldade, consegue substituir por materiais sintéticos, por exemplo. Então, assim, eles indiscutivelmente têm características muito boas em relação às suas propriedades, e quando a gente, então, substituir esses materiais, eu acredito muito que a gente precise pensar em como é que vai ser esse descarte lá na frente, né? Quantos anos vai demorar para esse material se decompor, né? Então, hoje, como tu mencionou a questão do lixo, eu acho isso bárbaro. Eu acho que essa é uma das principais tendências em relação ao desenvolvimento de novas fibras no mundo hoje, são as bio-based fibers, né? Que então são fibras feitas a partir do lixo gerado nas fazendas de milho, por exemplo. Então,
Em 2018, eu fui para o Peru, participar de um projeto que também está em andamento, que é o Moda Doc América Latina, que está sendo feito pelo Rodrigo Miller, está em fase agora de execução, para conhecer os artesãos peruanos, que, né, tem um têxtil, né, de muito tempo, e me intrigava muito essa questão justamente de usar porque o Peru é frio, principalmente as áreas mais altas, né, então eu fui justamente nessa região, ver como as pessoas vivem, como elas lidam essa relação com os animais, enfim. Há uma diferença gigante entre essa relação dessas pessoas que vivem nas montanhas. Eu já tive uma orientanda também do design aqui, alguns anos atrás, que também fez a pesquisa dela nas montanhas do Peru, e eu me lembro, na época que ela estava lá, eu disse assim, eu quero ir para aí, acabei indo mesmo para conhecer. É uma relação diferente porque eles não criam animais em quantidade, eles não têm aquela coisa de volume, é o suficiente. A gente entra de novo na questão do suficiente, né? E eles não interferem tanto na natureza, nos animais, eles coexistem. E existe essa relação realmente de uso que é muito diferente da gente vir para o Brasil, um país mais quente, e criar ovelhas, né? Então você ainda está manipulando, você está fazendo algo artificial. Então é um olhar muito além, né, de cuidar das ovelhinhas, né, de fazer menos dano para as ovelhinhas. Na minha opinião, eu quero que elas continuem existindo sem a manipulação humana. Essa é a questão, né? Que os animais eles existem não para serem manipulados para o humano. Né? É como se viessem, uma vez numa palestra eu falei disso, né? É como se viesse um outro ser para o nosso planeta, e é um ser superior, né? E ele fosse nos escravizar e fazer uso de nós, dos nossos cabelos, né? Enfim, dos nossos órgãos, da nossa carne, e só porque eles são superiores, sei lá, em que nível, né, considerados, eles teriam o direito de nos usar, de nos manipular. Então, é algo, né, superior. Então, é nisso que eu acredito. Então, assim, sim, eu acho ótimo que o que ainda existe seja feito com menos dano, com menos dor, né? Mas, pensando no futuro, eu acho que a gente precisa mudar essa visão. Por isso que a gente precisa realmente, já que você trabalha com materiais, a gente precisa usar toda essa tecnologia, toda essa inteligência humana, né, justamente para a gente fazer esse salto, da gente respeitar, e aí a gente entra dentro do biocentrismo, que é os animais, os seres têm o direito de existirem independente, eles não existem para o humano usá-lo, eles existem para existir. Não é para o serviço do humano, ele não está ali para servir o humano. O humano é que determinou isso, né? Não, vamos usar a natureza, ela é nossa, né? A gente invade as matas, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, toma tudo, animais, plantas, não, isso é nosso, é para nós. Não, esses lugares precisam existir, a gente já sabe que degradando o que o humano está fazendo, a gente está pondo em jogo a nossa própria sobrevivência. Então, eu acho que o grande salto do ser humano vai ser ter esse entendimento de que os seres e as plantas, tudo que está aqui, precisa coexistir e não está aqui para servir o ser humano, entende? Então, essa é a grande diferença. Então, e a gente está nesse processo, assim, para mim, que estou nessa jornada há 20 anos, eu já vi muita mudança, felizmente, assim, né, desde os meus alunos que agora chegam na universidade, tanto na graduação quanto no mestrado, eu consigo ter uma conversa sobre isso, sabe, e eles, muitos são vegetarianos e veganos, aumentou incrivelmente o número de alunos, assim, da faixa dos 20 anos, né, e é muito bom conversar com eles, então eu consigo conversar com eles, me entendem, né, e há 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu era ecochata. Provavelmente tu consiga conversar, provavelmente eu sou a mesma pessoa. Provavelmente tu consiga conversar melhor com os teus alunos
do que com pessoas da mesma faixa etária que tu, que não sejam veganas, que consumam carne, enfim, né, que não tem esse consumo consciente, né? Mas é assim, é um processo de educação e de entendimento, é olhar para o seu processo, né, entender que as pessoas percebem o mundo de uma forma diferente e que a gente precisa contribuir para isso, né, e não julgar, não, sabe, compartilhar o que a gente pensa devagarinho, sabe, sem esperar que todo mundo mude de uma hora para outra, porque isso é muito difícil acontecer. Eu falo que a gente está plantando sementinhas, né? A cada trabalho que a gente faz, a cada projeto que a gente faz, a gente vai transformando a mente das pessoas, né? E assim, relatos que eu tenho de ex-alunos que hoje seguem a sua vida com seus empreendimentos, de que o trabalho, né, comigo transformou, né? Assim, a forma deles verem a moda. Alguns iam desistir da moda, mas quando perceberam que tinha esse viés da ecomoda, do slow fashion, seguiram e hoje trabalham nessa área, né? Então, eu tenho hoje 6 orientandas de mestrado que fazem pesquisa nessa área e que não, é uma família para mim, eu chamo de filhas, são as minhas filhas, né? Porque a gente fala semanalmente sobre todas essas questões, né? Então, é muito legal isso. Então, hoje eu me acalmei, assim, apesar de ver que é tudo muito grande, né, de que essa indústria têxtil é gigante, move muito dinheiro, são muitos empregos, é gigante. Mas a gente não pode se assustar com esse gigante e achar que não tem jeito de mudar, de melhorar, porque eu acho que tudo tem jeito. É um processo, e tudo vai junto, né, é o têxtil, é a alimentação, são todas as áreas, né, que a gente vê. É preciso, na verdade, um empenho geral de uma mudança de comportamento do ser humano. Isso que tu mencionou sobre a questão da tua influência sobre os alunos, eu acredito muito. Nós duas professoras aqui, o quanto a gente já deve ter influenciado os alunos, né, em relação a mudanças, em relação a novos rumos em carreiras, a gente sabe. E eu penso frequentemente nisso, no quanto nós somos responsáveis, e eu acredito que nesse momento nós temos uma responsabilidade ainda maior em passar esse conhecimento para eles de forma cada vez mais consciente. Se a gente, eu, por exemplo, como professora de materiais, eu preciso apresentar todas as fibras existentes, mas também, ao mesmo tempo, eu preciso mostrar quais são os impactos disso, né, para que eles tenham cada vez mais consciência sobre o uso dessas fibras. Talvez, assim, não se consiga utilizar esses materiais de forma ecológica em sua totalidade, mas de que forma eu posso começar com pequenas ações, né? Porque eu acredito muito no poder do designer nessa cadeia toda, né? Eu acredito que seja assim, parte muito da vontade, do desejo do consumidor, também do papel do designer e da indústria em trazer esses materiais, né? Porque, como tu mesma disse, a gente precisa de materiais que substituam esses de origem animal nesse momento, e a indústria, ela tem, através da tecnologia, um papel super importante, né? Então, acredito que seja esse tripé, que seja super importante. Nós, na docência, a gente tem um papel extremamente importante de influenciar esses alunos de forma positiva, para que eles não percam as esperanças na nossa área, né, e consigam desenvolver projetos cada vez que tenham um viés cada vez mais ecológico. E uma área também que cresceu muito aqui na região de Florianópolis, eu venho acompanhando e pesquisando também, é a de produção de pigmentos naturais e de tingimentos, né, todos os processos que já existiram e por muito tempo deixaram de ser feitos, né, que inclusive a gente tem no Brasil o Weber Lopes, que tem uma pesquisa incrível, né, de muitos anos nessa área de pigmentos naturais. E aqui tem várias pessoas em Florianópolis que fizeram um curso com ele, inclusive eu também já fiz, ele esteve aqui, e tem várias pessoas aqui em Florianópolis produzindo já pó
né, o pozinho para que a pessoa faça um kit. Esse domingo eu recebi um presente da Cristine, que desenvolve, né, todo o material, todo o processo com uma peça, onde tem todas as instruções para você fazer o tingimento, tem todo o material que vem junto, para você fazer a própria peça, o próprio tingimento, toda a orientação, todo o cuidado que você deve ter com essa peça. Então, é uma outra forma de consumir, né? Então, você vai ter muito mais, vai dar muito valor para esse produto que você participou dele também, né, no processo de criação, de fazê-lo, tem a tua mão, a tua arte. Então, eu acho que é isso, como você falou, o designer, ele é muito importante no sentido dele perceber outros modelos de consumo, de produção, né, modelos de negócio diferentes, né, não só mais de produzir um produto e vender e depois vai fora, não. O consumidor pode participar desse processo. E agora, durante a pandemia, eu vi muita gente se interessando por esses cursos, né, de como aprender a fazer o próprio pigmento. Por exemplo, a gente tem muita coisa em casa que é da comida, cascas, né, como uma casca de cebola, a água do feijão, né, então tem muitas coisas, e os mordentes também, a gente pode usar o prego enferrujado junto com o vinagre, enfim, são conhecimentos que estavam de lado. Então, por exemplo, na minha área de design de superfície, eu quero começar a trabalhar com os meus alunos esse conhecimento que eu também não tive antes. Né? Quando eu estudei, eu não tive esse conhecimento, só que agora está voltando, né? As pessoas estão se voltando para isso, eu estou estudando e quero trabalhar com os meus alunos isso, deles terem condições de produzir o próprio pigmento, fazer o mordente, entender como fazer de uma forma caseira, ou seja, ele não precisa de um laboratório, ele pode fazer em casa. Né? Então, como a pandemia, né, as pessoas estão fazendo em casa... Tu sabe que durante a pandemia, eu comecei uns experimentos só com resíduos que eu tinha em casa. Então, eu fiz tingimento com a água do feijão, e incrível como a água do feijão, assim, dependendo do período, da marca, já dava tonalidades diferentes. Casca da cebola, nossa, sementes. Eu sei, assim, que eu fiz depois eu te mando a foto, eu fiz umas 10 tonalidades diferentes, só com resíduos que eu produzi durante a quarentena, que isso é outra coisa que eu comecei a perceber, né? O quanto a gente gera de resíduos e o quanto disso, inclusive, eu podia transformar em alimento. Casca da banana, por exemplo, ótimo. Amo casca de banana agora refogada, né? Sim. E também outros resíduos que acabaram se transformando em corante, né? Então, é como a gente percebe, assim, como a gente tem recursos dentro da nossa própria casa, né, que podem virar corantes, e claro, né, num processo muito mais evoluído, as indústrias que estão transformando coisas que iriam para o lixo, né, da nossa casa, estão transformando em fibras, ou em substratos que substituam o couro, enfim. Então, assim, é um universo fascinante, né, eu sou apaixonada, e acredito que essas inovações que estão acontecendo, elas vão ter impacto com certeza positivo, assim, acredito cada vez mais, e o consumidor vai estar ali, né, para fiscalizar. O designer, eu também acredito que ele precise ter um papel, assim, junto à indústria, né, solicitando certificações, solicitando mais explicações sobre os materiais também, né, para que a gente evite cada vez mais a lavagem verde. Isso também é um problema bastante grande da nossa indústria, né, greenwashing, enfim. Então, eu acredito nisso, assim, acredito muito no futuro da indústria têxtil com o que a gente já tem de recursos, a gente não precisa produzir mais. Sim, exatamente. E aí entra toda a roupa também de brechó, que é um outro trabalho que eu vou falar em outro momento, a importância das roupas que já existem. Eu tenho amigas que trabalham, são consultoras, e elas organizam as roupas das pessoas, enfim, os looks, e muitas vezes elas desmontam o guarda-roupa da pessoa e fica 30%. Quase todas as consultoras, né, elas estão fazendo o armário cápsula, né, ou seja, o que realmente tem a ver com a pessoa, porque as pessoas costumam comprar muita coisa por impulso, e aquela roupa muitas vezes nem combina com ela nunca vai usar aquilo. Então, o que existe de roupa parada hoje, nova ou semi-nova,
é incrível. Então, assim, essas consultoras, muitas vezes, elas procuram pessoas que têm brechó para vender essas roupas, e também nessas roupas tem muita coisa que poderia ser trabalhada. Eu tenho, por exemplo, a Natália Siger, ela pega essas roupas de brechó e faz a impressão botânica, que fica maravilhoso. Então, unindo, então, essas técnicas, né, naturais com o brechó, que é o second hand, ou então roupas que nem foram usadas muitas vezes, que estão ali paradas. Então, está vendo todo um movimento muito interessante que é diferente do que a gente conhecia de moda, da moda, né? Então, essa é a nova moda, né? Uma moda completamente criativa, né? As pessoas estão colaborando, estão trabalhando em conjunto, né? Para que as roupas durem mais, para que elas se transformem, para que elas não se tornem lixo. Então, é um movimento muito bonito e que eu acho que realmente com a pandemia só vai crescer, né? Esse modelo. Tomara que não seja passageira. Então, assim, eu acho que a gente tem muita, né, coisa para conversar, né? Temos bastante. Eu não acredito que ela seja passageira. Eu não acredito que ela seja passageira, porque eu estou há 20 anos nesse caminho e eu tenho o quanto está mudando. Eu acredito que a humanidade, parte dela, está tomando consciência e é para isso que a gente precisa trabalhar, né? Para que amplie o número de pessoas. E eventos como esse que a gente está participando são super importantes, né, para a gente poder falar para as pessoas do nosso trabalho, né, da importância que ele tem dentro da academia para a sociedade, né, e que outros eventos também, né, te conhecendo agora, eu gostaria de te convidar também já por antecedência para o terceiro Floripa Eco Fashion que a gente vai começar a organizar, né, então eu acho que é isso, né, todas as pessoas no Brasil que trabalham com moda, que tem essa preocupação, essa visão, elas precisam estar juntas, elas precisam trabalhar, né, para que realmente a gente tenha uma moda brasileira, que tenha sustentabilidade como uma das palavras-chave, né, da moda, seja a sustentabilidade, seja valorizando essa natureza incrível que a gente tem nesse país, né, que a gente está vendo, infelizmente, sendo destruída, né, então, acho que temos um papel muito grande na moda pela frente. E em se tratando de uma das maiores indústrias do Brasil, um papel maior ainda, né? Como tu mesmo disse, o nosso papel dentro da academia reflete muito na sociedade, reflete muito na indústria. Porque quem a gente está hoje, né? Quem a gente tem como alunos hoje, daqui a pouco vai estar trabalhando numa empresa, enfim. E isso tudo tá na raiz, né, da educação. Essa criação da cultura, como tu mesma mencionou antes, né? Então, eu acredito muito na potencialização do ensino com um olhar para a sustentabilidade para que a gente consiga trazer essa consciência para o aluno, para os trabalhos acadêmicos, mas que isso essa semente possa ser plantada na academia para florescer lá adiante, né, na indústria, para a sociedade.